Paquetá Experimenta Arte Contemporânea é um evento de arte integrada entre artes visuais e música experimental. Quando eu comecei a pensar nesse trabalho, eu já tinha desenvolvido alguns trabalhos artísticos, alguns pensamentos sobre essa ilha, e eu vejo ela como um potencial incrível assim, para experimentar e fazer trabalhos artísticos em cima desse tema, principalmente em cima dos contrastes que a ilha me soa, assim. Pegar essas bandas experimentais e esses artistas contemporâneos para ver um olhar diferente na ilha. Do ponto de vista de artes visuais, a provocação que foi feita aos artistas era para que eles entendessem ou tentassem relacionar um pouco as questões que eles já investigam de maneira geral com essa ideia de experimentar a relação com a ilha de Paquetá, de produzir trabalhos que fugissem um pouco de uma configuração ou de uma visualidade comumente encontrada nas galerias de artes, nos museus, nos centros culturais, trabalhos que acontecessem muito mais no próprio processo da relação que eles vão ter com a ilha e com os moradores. Meu nome é Romano, eu sou artista contemporâneo, trabalho com som, trabalho com instalações sonoras, com ações urbanas, sempre ligadas à memória do lugar onde eu estou passando, às micro-histórias que acontecem ali, às pessoas anônimas que são esquecidas e que eu tento documentar e tratar através da ficção e do som, da capacidade do som de produzir uma imagem sonora, uma relação entre a ficção e a memória. Eu decidi abordar um lado sobre a gentrificação da ilha e essa relação das pessoas que moram aqui com o continente. E também um aspecto poético da ilha que fica um pouco esquecido por conta do turismo. O fato dela ser separada do continente, o fato dela ter sido um pouco esquecida com o tempo, a relação entre o glamour de Paquetá numa dada época e a decadência, enfim, essas questões. Hoje eu entendo assim que uma parte dos trabalhos que estão aqui nasceram pelo processo, pela troca, seja por exemplo, o trabalho da Regina, que tem muito a ver com as residências, com o interior das casas. E aí eu acho que é muito interessante perceber o quanto a Regina hoje é uma pessoa que circula aqui e de repente encontra um morador e o morador, olha, Regina, que ótimo, não sei o quê. Criou laços com essas pessoas para que ela pudesse de fato entrar na residência e pudesse fazer a filmagem. O título do meu trabalho é A Mesma Casa. E, na verdade, eu filmei várias casas em Paquetá. O meu interesse em fazer esse trabalho foi uma curiosidade que eu tive vindo aqui em Paquetá. Eu tive interesse pelo interior das casas. E a partir disso eu fiquei a fim de visitar o interior dessas casas. Por isso eu resolvi fazer um vídeo, né, que é o meu trabalho que eu estou apresentando, onde eu filmei o interior de algumas casas e depois eu misturei essas casas, né? Na edição elas estão todas misturadas. Esse meu interesse por espaços, por casas, por arquitetura, na verdade é sempre a mesma coisa. É um interesse que eu tenho assim de origem, que vem da casa da minha avó. Eu passava as férias na casa dela. É uma casa grande, uma casa super interessante, com várias salas e quartos e sótão e porão. E eu sempre que chegava, a primeira coisa que eu fazia era explorar essa casa. Então por isso que eu digo que é a mesma casa, porque eu acho que isso vem sempre dessa mesma casa, que é uma casa de origem, né? Que é a casa da minha família. Logo no primeiro dia que eu cheguei, nas primeiras visitas, eu percebi que existia uma certa paisagem ambulante de cachorros, né, que me interessou. E o fato de eu não me sentir, por exemplo, seduzida a expor um trabalho num espaço institucional mais tradicional me fez com que eu pensasse, por exemplo, em estar na rua, sabe, ou até pudesse cogitar a ideia de pedir permissão para o padre de colocar um trabalho de arte na igreja.
A igreja é a igreja de São Roque, né, que é o padroeiro da ilha e é o santo protetor dos cães. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim, estava tendo uma missa. Era dia de São Roque, estava tendo uma missa de bênção dos animais, que eu achei uma situação fiquei bastante perplexa, assim, depois de ter feito o trabalho, só depois de ter decidido que eu ia trabalhar com os cachorros, que eu resolvi pensar na igreja como um espaço dispositivo também de comunicação, assim, entre o trabalho e o ambiente. O que eu quis apresentar aqui não foi exatamente uma narrativa, mas uma imagem em suspensão que pudesse trazer um pouco dessa visão do outro, assim, do estrangeiro, desse que é o animal, que não somos nós. Todas essas questões são questões que aparecem aqui, são questões que aparecem a partir de uma relação que se constitui com os moradores da ilha, com pessoas que vivem e pessoas que frequentam, que circulam cotidianamente ou no final de semana. São pautas que interessam para quem mora aqui, mas também para quem mora em outras cidades, em outros bairros, em outros contextos. Então acho que isso é o principal que eu consigo perceber hoje. Mas também há trabalhos de outra natureza em que o trabalho todo é gestado e que as relações vão se construir a partir de hoje. Por exemplo, o trabalho do Jorge Mena Barreto, que é um trabalho que tem a ver com a relação dos moradores com aquilo que eles comem, como eles se alimentam, da onde vem o alimento deles. A minha pesquisa como artista plástico envolve uma aproximação entre questões da agroecologia e das artes visuais. Isso para a gente pensar que a agricultura é hoje em dia uma das formas de produção humana que mais impactam o ambiente. Então, se é a agricultura, né, essa forma de impacto, de que maneira que aquilo que a gente come tem um impacto sobre a paisagem na qual a gente vive. Então a provocação é de pensar a boca como uma ferramenta escultórica e uma forma da gente modelar, a partir das decisões que a gente faz para se alimentar, ou daquilo que a gente deixa de comer, tanto quanto aquilo que a gente come, de alguma maneira esculpem o mundo no qual a gente vive. Eu sempre busco trabalhos mais experimentais. Não, tento buscar elementos caóticos, criar situações que eu não tenha total controle do que vai acontecer. O nome do trabalho é O Caos, é uma ordem por decifrar. É uma frase que eu tirei de um livro do Saramago, é O Homem Duplicado, e eu acho que tem tudo a ver com essa paisagem que também reflete as letras no mar, e as letras também são reflexivas, e eu estava trabalhando com essa ideia do duplo também já há algum tempo. E foi legal assim que durante a instalação do trabalho eu estava no barco junto com o Gabriel, o barqueiro, e a gente estava percorrendo assim, e dependendo do ponto de vista você vai ver uma palavra ou outra e vai começar a juntar conexões, mas aí se muda de outro lugar você vai ver outra palavra de outro jeito. Algumas vezes o reflexo no mar também fica bem interessante. Como também era um trabalho que era uma interferência na paisagem, eu também deixei que isso acontecesse naturalmente, assim, sem que eu tivesse um controle pré-estabelecido do que seria o resultado final. E uma letra aí voando ali, a menina. Porque é isso, de você estar assim, em contato, a menina ele pegou uma letra, mas tipo, beleza, assim, sabe, tipo... E disso, como que isso vai interferir na vida das pessoas aqui, né? Sei lá, ou tipo, se vai interferir ou não. Pensar em arte, que arte é uma coisa que vai além do museu, da galeria, que pode estar no dia a dia das pessoas. O trabalho Previsão da Memória é um trabalho de 2005, é inédito, mas que eu fiz uma revisitação para esse projeto. E a revisitação desse trabalho foi incluir o jogo da memória. E ele traz muitos símbolos que são comuns a várias pessoas, mas especialmente para mim, porque falam muito da minha infância, a infância que eu vivi em Paquetá até os 10 anos, mais ou menos.
Então foi interessante ver as pessoas jogarem o jogo da memória e identificarem os símbolos que também tem no seu imaginário. Um rapaz lá pegou e falou assim, pô, a geladeira igual a da casa da minha avó. Então, assim, no final todo mundo tem um pouco daquelas peças assim no seu imaginário, assim. Vendo o coreto e chamando bandas experimentais para tocar num coreto, para mim era o contraste mais radical que eu podia propor aqui para a ilha, né? E acho que isso nunca aconteceu. Essa coisa de ser um evento inédito também me instigava a tentar realmente conseguir realizar. Hoje a gente vai ter essa experiência, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, assim, mas só a proposta já acho que instiga a saber. Acho que as pessoas aqui da ilha não sabem tanto, alguns até acho que imaginam, mas é uma coisa nova para eles.